quero, antes de deixar uma palavra, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem medo de ser odiado? Você é uma pessoa de posição? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, os crentes, os cristãos, estão cada vez mais omissos quanto à verdade de Deus, quanto à palavra de Deus. E eu fico pensando o que seria de João Batista, de Estevão, de Paulo, Pedro, até mesmo de Jesus Cristo, por terem defendido a verdade de Deus a qualquer custo e não terem medo algum do ódio que o mundo iria sentir por defender a palavra de Deus. Nós vemos que Estevão foi apedrejado por falar da verdade da palavra de Deus. Nós vemos que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, foram todos eles mortos, sem contar com os outros demais, por defender a palavra de Deus, por não se omitir, por não ter medo do ódio que as pessoas iriam expressar. Eu digo isso porque nessa geração hoje o crente não pode falar nada, não pode expressar nenhuma opinião contrária, não pode falar da verdade de Deus, porque ele é, não vou falar perseguido, mas ele é pressionado por outros crentes que vivem só no paz e amor. Deus é amor, tudo é belezinha, não julgueis. Eu quero ler uma palavra que está escrita em João capítulo 17, versículo de número 14, uma oração de Jesus a Deus. Ele diz o seguinte: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus fala que após ele ter deixado a sua palavra, dado essa palavra aos seus discípulos, a consequência disso é que o mundo iria odiá-los. O mundo iria odiar os discípulos. O mundo ia odiá-los por conta da palavra de Deus. E hoje eu vejo que muitos crentes eles querem ser amados pelo mundo, pregando o Evangelho. Eles querem serem aceitos pelo mundo, pregando o Evangelho. Por isso hoje tem se utilizado demais o termo de Deus te ama, não julgueis, Deus é amor, ama o próximo, que amor ao próximo. As pessoas hoje perderam o sentido do que a Bíblia relata como amor. A Bíblia fala que Deus nos ama tanto que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Mas a Bíblia fala, a causa desse amor também é que Ele nos corrige. Ele apenas não dá uma demonstração de morte por amor a nós, mas Ele também não quer que a gente continue vivendo da maneira que nós estávamos antigamente. E Ele fala assim que Deus corrige ao Filho que ama. Mas hoje, se você utiliza a palavra de Deus para trazer qualquer tipo de correção para essa geração perversa que está vivendo hoje, para qualquer tipo de erro, de falha que nós vemos aí, tão ofensiva à palavra de Deus, você não ama o próximo. É isso que as pessoas falam, é isso que muitos crentes têm falado. Quiçá os que são ainda omissos, que preferem ficar calados, não se posicionam de parte alguma para nada, por ter medo das pessoas odiarem, por ter medo do que os seus amigos vão pensar, por ter medo dos seus colegas vão pensar. Sabe, Jesus ele nos advertiu lá no Evangelho de Mateus por 2 vezes, e eu quero ler para vocês aqui rapidamente. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, ele diz a seguinte coisa, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele repete isso lá em Mateus capítulo 24. Eu quero ler aqui para você. Ele diz assim, do versículo 4 em diante, ele fala assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão rumores de guerras e guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome.
E Jesus faz questão de afirmar que muitos nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e a iniquidade irá se multiplicar, mas a Bíblia relata, Jesus relata novamente, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está disposto a perseverar na verdade de Deus? Na palavra que o Senhor Jesus ele orou ao Pai para que nós pudéssemos nos manter nela? Você está disposto a ser odiado pelo mundo em favor da palavra de Deus, em favor do nome de Jesus? Ele também diz que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará naquele grande dia. Então, o que eu quero deixar para você é a seguinte coisa: não tenha medo e não espere que o mundo te ame por você falar a verdade de Deus. Se posicione. Seja um cristão que ame a palavra de Deus e tenha orgulho dela. Não estou aqui falando coisas de ódio, de nada disso, porque hoje se você fala qualquer tipo de coisa, expressa qualquer tipo de opinião contrária à maioria, ou contrária do que muitos fazem, você é rotulado de tudo quanto é tipo de nome. Então, eu quero deixar só isso para você, que você não tenha medo de ser odiado falando da palavra de Deus, defendendo o Evangelho, defendendo a verdade de Deus, diante desse mundo que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão fazendo cada coisa, tantas aberrações e querendo impor isso goela abaixo da sociedade, goela abaixo dos cristãos. Você precisa se posicionar, você precisa ser um crente que não tem medo de ser odiado pelo mundo, afinal Jesus já sabia que iria acontecer isso conosco. Ele falou: eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Nós precisamos estar preparados para sermos odiados pelo mundo por causa da palavra de Deus. Você que vive aí querendo agradar o mundo e agradar a Deus, saiba, é impossível servir a dois senhores. Você ou vai agradar um e vai odiar o outro. Tem muita gente que quer agradar gregos e troianos, por não falar a verdade, não ter medo de ofender por falar a verdade da Bíblia, que a Bíblia condena isso, que a Bíblia é favorável àquilo, que a Bíblia... As pessoas hoje têm medo por terem medo de ser odiados pelo mundo. Irmãos, aquele que prega o Evangelho, ele deve saber que a palavra de Deus ela constrange sim, porque ela mostra ao pecador o quão ele é miserável. E a única coisa que pode nos fazer e nos levar ao arrependimento é o conhecimento do pecado. Se nós compreendermos que nós somos pecadores, então é o primeiro passo para nós nos arrependermos. Aquele que acha que não tem pecado, jamais chegará ao arrependimento. E você não vai convencer ninguém dos seus pecados falando para as pessoas: olha, Deus te ama, olha, não julgueis, olha... Não é assim. Se for assim, então eu não sei o que João Batista veio fazer nesse mundo, eu não sei o porquê Estevão morreu, eu não sei porque Cristo foi crucificado, e eu não sei porque quase todos os apóstolos morreram. Eu não sei, então eu não sei. Porque na verdade o que eu vejo é que eles foram crentes de posição, que eles não negociaram a palavra de Deus, que eles perseveraram firme até o fim, mesmo custando a sua vida, por causa do ódio da humanidade. Então você que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, ame também os princípios do Senhor e seja firme, persevere, defenda a verdade de Deus, ainda que o mundo te odeie, porque você não vai esperar outra coisa do mundo, apenas o ódio. Mas saiba que o Senhor diz que aquele que ama a Deus guardará a sua palavra, e o Pai o amará, e ele se manifestará a nós. Então fique com essa palavra, reflita sobre isso, seja um crente de posição, não tenha medo do mundo te odiar. Afinal, quando temos a palavra de Deus, não é outra coisa que podemos esperar senão o ódio desse mundo. Deus te abençoe e fique com Deus. Um grande abraço.